Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson, você está no canal EBD Clepson Silva, onde nós estamos estudando as lições da CPAD do segundo trimestre do ano de 2021, intitulada Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinários. Então, desta feita, nós vamos estar estudando a 12ª lição, que vai tratar do assunto de diáconos, né? O diaconato. Ela será ministrada no dia 20 de junho do ano de 2021, domingo o próximo, né? Então, nós estamos dando prosseguimento aos estudos desta lição, que tem trazido um grande ensinamento para nós no ano de 2021. Então, ao final, estamos chegando ao final desse trimestre, faltando agora a penúltima e a última lição, né? Então, graças a Deus, nós vamos chegando ao final desse trimestre. Então, antes de nós darmos início ao corpo da nossa lição, gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, nos ajudando na divulgação desse material, compartilhando nas suas redes sociais, compartilhando com seus amigos, né? Então, fica também como um incentivo, né, para que nós possamos continuar trazendo um conteúdo simples, mas objetivo, visando a edificação da igreja e o crescimento da escola dominical. Pois bem, título da nossa lição: o diácono, né? Primeiramente, nós devemos entender que o diaconato ele não é um dom ministerial, assim como o presbítero. Nós vemos na lição passada, nós tivemos a lição falando sobre o presbitério e os presbíteros, né? Então, nós estudamos e vimos que o presbítero não é um dom ministerial, mas, assim como o diaconato, ele foi instituído na igreja para suprir uma necessidade. A palavra diácono significa servente, isso nós vamos ver mais à frente. Servente ou aquele que está para servir. O textuário da nossa lição, ele se encontra em 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 13, que diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, né? Então, já vemos aqui que servir bem, o que servir bem como diácono, ele vai adquirir uma boa reputação, né, diante da igreja, diante do conselho da igreja, diante do ministério, né? Ele vai adquirir para si uma boa repetição, uma boa reputação, melhor dizendo, porque ele está servindo bem, né? Honrando a posição que Deus lhe constituiu. A verdade prática, ela diz o seguinte: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente, né? Nós vimos que o diácono também não é um ministério dado como dom para a igreja, né? Nós já falamos isso. Ele é algo que foi chamado para suprir, né, uma necessidade da igreja, uma necessidade que houve umas questões que nós vamos falar, questões étnicas e financeiras, né, da igreja. Então o diácono ele foi chamado para isso. Dando prosseguimento à nossa lição, nós vamos chegar até a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 3, o versículo 8 a 13, que nós não vamos ler para ganharmos tempo no vídeo, né? Sempre fazemos isso, mas peço a você e advirto que leia sempre a leitura bíblica em classe, porque é dessa leitura que nós vamos extrair os ensinamentos.
Melhor dizendo, eu indico a você que não leia apenas o capítulo 3 de 1 Timóteo, mas leia toda a carta de Paulo a Timóteo, porque é pequena e dá muito bem para a gente ler em poucas horas. O nosso objetivo está aqui, né? Então nós vamos logo aqui para a nossa introdução. A nossa introdução, ela diz o seguinte: no primeiro século da igreja, o primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências, né? Então a gente já observa aqui que no primeiro século da igreja ela cresceu, né? Ela se expandiu e com esse crescimento veio também os problemas. A gente vale salientar que esse crescimento ele se deu mais enfático, ele foi mais assegurado logo após o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Né? Nós vemos lá o discurso de Pedro, e após aquele discurso se converteram mais de 3.000 almas. Né? E tem também a questão da perseguição. A igreja ela cresceu quanto mais perseguida ela foi. Né? Então não vamos falar disso mais à frente. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. É o que vemos lá em Atos capítulo 6 e o verso 3. Nesta lição estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a propor medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pela igreja cristã. Então, nós vamos ver um assunto muito pertinente. Nós vamos falar a respeito também do ser cheio do Espírito Santo. Né? Era algo que era necessário, e muita gente atribui ser cheio do Espírito Santo com ser batizado com o Espírito Santo. Nós já tivemos essas aulas, já falamos sobre isso no começo desse trimestre. Né? O ser cheio do Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, todo crente precisa ser, né? Precisa ser, e não somente na hora que está com o microfone na mão pregando ou tendo uma saudação, mas em todo momento da sua vida. Pois bem, primeiro tópico da nossa lição, a diaconia de Jesus Cristo. 1.1 O significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Então a gente já percebe aqui que Jesus, quanto a seu ministério terreno, Jesus ele foi o maior, né, no reino de Deus. É aquele que serve. Jesus ensinou isso para nós através de sua vida. Através de sua vida ele ensinou que aquele que quiser ser grande, ele precisa ser o servo de todos eles. Né? Então a diaconia de Jesus mostrou Jesus servindo, né? O serviço e a humildade do Senhor Jesus. Né? Então ele demonstrou isso na prática, né? Que o servir denota também um servir com humildade. E também ele levou esse serviço de diaconia até a último caso, né? Até a cruz, trazendo a salvação a toda a humanidade. Ou seja,
ele demonstrou que aquele que quiser ser grande, né, que ser o maior, precisa saber servir, ser o servo de todos. Demonstrou isso na prática, mostrando o seu serviço, né, de humildade, e demonstrou também até o último caso, morreu em prol daqueles que o apedrejavam, né? Então, as missões de Jesus, primeiramente foi servir, né? E depois foi morrer para trazer salvação àqueles que hão de herdar a salvação. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão, está lá em Hebreus capítulo 3, o versículo 1, quanto ele foi profeta, está lá em Lucas capítulo 4, o versículo 18 e 19, e quanto ele foi pastor, né? Está lá em João capítulo 10, o versículo 11, também o quanto ele foi evangelista, isso nós vemos lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, mas principalmente Cristo foi um diácono, né? Por excelência, nós vemos isso lá em Mateus 20 e o versículo de número 28. Então ele é o maior exemplo de diaconia, o maior exemplo de diácono, né? Ele viveu a sua vida e morreu para servir, né? Ele veio, na verdade, ele mesmo disse que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que eu acho interessante aqui, quando ele fala tomando a forma de servo, essa palavra tomando, ele dá a entender que foi uma decisão própria, né? Ele não foi coagido a fazer o que fez, né? Tomando a forma, ele é uma a ação é igual a voluntariamente, ele veio ele se voluntariou para fazer o que fez, para sofrer por nós. Ele não foi coagido, né, ou obrigado a isso, mas veio porque ele quis, né? O que me lembra também é de Isaías 53, quando diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, ele também tomou as nossas enfermidades porque ele quis, né? Ele carregou a nossa culpa porque ele quis, não foi obrigado, não foi coagido, foi simplesmente por amor que ele cuidou de nós, né? Cuidou dos seres humanos. Segundo a Bíblia de Estudo, palavra-chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde, né? Então, ele foi a semelhança, ele fez-se a semelhança dos homens, né? Ele tomou também a forma de servo. Olha só, ele tomou essa decisão de vir à terra, né? De vir à terra e aqui na terra viver como o mais humilde dos homens, né? Viver sendo servo, né? Viver tomando a forma de um servo para servir, né, ao ser humano. Então a gente percebe que a perfeição, né, a perfeição do ministério diaconal de Cristo, né, da vivência como Cristo viveu sendo servo aqui nessa terra, né? Então vamos dar continuidade. 1.2 Serviço de escravo. Na véspera de sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia, né? O importante também a gente lembrar quando ele fala aqui o serviço de escravo. Escravo aqui não é como nós entendemos do escravo da nossa época, né? Esse escravo aqui
é um escravo voluntário, né? Não é um escravo que é coagido, que se deixar ele solto, ele vai fugir. Não, esse escravo aqui está fazendo aquilo com prazer, está fazendo aquilo com alegria, né? Ele está servindo, é servo, mas é servo alegre, é servo que ama aquilo que faz, né? Diz mais aqui, ó, tomando uma toalha, um exemplo que ele vai dar aqui de humildade, de serviço de escravo, ele diz, tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. Isso está lá em João capítulo 13, versículo 4 e 5. Então a gente observa aqui, olha o que é que diz aqui, João capítulo 13, o versículo 13 a 15, diz assim, vós me chameis mestres e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós devais também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, né? Ou seja, olha que cena interessante. A vivência dos discípulos, a caminhada ministerial de Jesus, era algo que era corriqueiramente e cotidianamente. Jesus andava as ladeiras de Jerusalém, ia de uma parte à outra, sempre a pé. E era costume das pessoas quando chegarem, quando se reunirem, o servo da casa ia lavar os pés daquele viajante, daquela pessoa que chegou, por conta que vinha empoeirado. E se fazia necessário que alguém viesse lavar. E a gente observa que os discípulos, nessa última ceia, todos eles chegaram e sentaram. Ninguém se disponibilizou a lavar os pés um dos outros, né? Pedro não se disponibilizou a lavar os pés de João. João não se disponibilizou a lavar os pés de Tiago, nenhum que se disponibilizou a lavar os pés uns dos outros. Então Cristo tomou a iniciativa e começou a lavar os pés dos discípulos. E isso era a cena mais maravilhosa e mais chocante que eles puderam contemplar, né? Jesus sendo Senhor e Mestre, lavando os pés dos próprios discípulos. Que lição maravilhosa para nós de diaconia, de serviço, né? Então vamos lá. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo de humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde, né? João 13:15 diz, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, a vida diaconal é uma vida de serviço, né? É uma vida que é para cada um de nós fazermos a sua parte. Jesus não chamou ninguém para ficar sentado no banco da igreja. Não, cada um tem a sua tarefa e cada tarefa é importante para a casa do Senhor. Tem gente que se acha menosprezado por estar numa portaria de uma igreja. Acontece que na portaria é um serviço tão importante quanto os demais. Porque, primeiramente, se chegar uma pessoa importante, o primeiro a receber essa pessoa importante é o porteiro, né? Então, o porteiro da igreja é um serviço tão importante quanto os demais. E o serviço de diaconia também, né? É tão importante quanto qualquer outro trabalho na igreja do Senhor. Então, vamos lá.
1.3 O discípulo é um serviçal. Diz assim: certa vez Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque à direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação do reino. Disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Isso está lá em Marcos 10, 37. Os discípulos não haviam entendido a mensagem de Jesus. Observam o seguinte, que logo após uma lição dessa que nós vemos, como a da bacia e da toalha, os discípulos ainda não entenderam, estavam querendo lugar de destaque, querendo lugar para se destacar ao lado do Senhor, né? E a gente observa que eles não quiseram sentar atrás, eles quiseram sentar um à direita e o outro à esquerda, ou seja, é lugar de destaque, né? Então, a chamada diaconal, o serviço cristão, a chamada para o cristianismo não é se destacar. A chamada de Jesus sempre foi e será para ser servo, né? Por isso, muita gente hoje sofre porque ele quer se destacar no meio da multidão. Ele quer se autodestacar, ou então ele quer aparecer, mas só que quem tem que aparecer é Cristo. Quem tem que ser evidenciado na nossa vida cristã é simplesmente o homem das mãos furadas. É Jesus de Nazaré que deve aparecer na nossa vida e não nós mesmos, né? Por isso tem muita gente que se frustra, né? Porque ele quer chegar e aparecer, né? E a chamada que Jesus tem para cada um de nós é o que João falou, que ele cresça e que a gente diminua, né? Então vamos lá. E observe uma coisa, irmão. Olha o pensamento deles. Eles não conseguiram entender, né, a mensagem tão maravilhosa que Jesus passou, né, que Jesus ensinou a respeito da bacia e da toalha, de servir, né? Nós fomos chamados para servir e não para ser visto. Vamos lá. A proposta do Nazareno nunca foi de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra sua resposta a eles, né? Olha só o que Jesus respondeu a ele logo após esse pedido. Por quê? Porque eles estavam querendo um lugar de destaque, assim como muita gente está querendo um lugar de destaque, né? Diz assim: entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal ou diáconos, né? E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então a gente observa aqui que Jesus não está falando, quando Jesus fala da instituição dos cargos eclesiásticos, Jesus não está querendo fazer com isso uma hierarquia, né? Uma hierarquia de cargos. Não, todos os cargos são importantes, né? Todos os cargos são importantes, assim como os dedos da própria mão, né? Todos eles são importantes para que a mão possa trabalhar em um conjunto, né? Do mesmo jeito são os cargos da igreja, né? O diaconato, o presbitério, o pastorado, os evangelistas, né? Todos eles são de suma importância, né, para a igreja do Senhor. Então, Jesus está dizendo, olha, entre vós não será assim, né? Não queira se destacar,
né? O homem muitas vezes fica querendo aparecer, mas quem deve evidenciar o homem é Cristo, né? Não se preocupe que no momento certo Cristo vai fazer com que o seu nome, né, ele venha a ser evidenciado, mas primeiro trabalhe para ele, deixe que ele é que deve evidenciar o seu nome, né? Ele diz mais, porque qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, tem que ser servo, né? Tem muita gente que quer chegar, num dito bem popular, quer chegar e sentar na janela, né? Não, primeiro vá servir, né? Mesmo aquele que está sentado na janela, ele também tem que ser servo, ele tem que servir, né? E diz mais, olha, por quê? Porque você tem que ser servo? Porque eu mesmo, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, né? Mas para servir. Então Jesus está dizendo, olha, eu que sou quem sou, não vim aqui para ser servido, então vocês também não queiram se destacar, né? Cristo veio para servir, para ser servo. Então, era o que eles ainda não haviam entendido. Segundo tópico da nossa lição, ele diz o seguinte: a instituição dos diáconos, né? Diz mais assim, 2.1, o conceito da função. A palavra diácono, do grego diáconos, segundo o dicionário Vine, se refere àquele que presta trabalho voluntário, aludindo aos exemplos dos criados domésticos nos tempos do Novo Testamento. Então, o que é muito interessante aqui é justamente essa palavra diácono, ou melhor, essa palavra de voluntário. A ideia de voluntário é disponibilidade, sem esperar nada em troca, né? É alguém que está se disponibilizando sem esperar nenhuma recompensa, né? Esse é o sentido da palavra diácono, é o sentido da palavra voluntário, daquele que está trabalhando voluntariamente, né? O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, relacionando o sentido técnico do diácono ou diaconisa, né? Então, aqui vemos o trabalho do diácono, não é restrito, o dia de trabalho do diácono, ele não é restrito, né, a uma determinada coisa. Ele é um trabalho que é abrangente, né, em todos os aspectos. Ele pode trabalhar em vários aspectos da igreja, né, em vários setores da igreja. O diácono ele pode trabalhar. Por quê? Porque é um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e de moral ilibada, né? É um homem que está preparado, que deve estar preparado para a obra do Senhor. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos, né? Esta refere-se ao servo ou um escravo, né? Veja aí o que diz Mateus capítulo de número 13, o versículo 27, que diz: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio, né? Observe aqui a palavra servo, né? Os servos do pai de família, né? Observe também João capítulo 4, versículo 52, que diz assim: e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, né? E lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. João capítulo 4 e o versículo 51. Então, servo doulos é aquele servo que serve por vontade própria, né? É aquele servo que está ali, mas está ali sem não que sem ser coagido, né? Esse escravo aqui, ele não é coagido a servir, né? Ele serve, mas serve por prazer. Ele está ali servindo por prazer. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado
pelo ministro, o servo ou o assistente para para alguém, né? Então, a ideia de uma vida diaconal é a de viver a sua vida servindo a alguém, né? E servindo a alguém com prazer, né? Com alegria, né? Esse é o que Jesus espera de nós, né? Porque o diaconato, como nós vimos na lição e vamos ver ainda mais, não é simplesmente aquela pessoa que foi separado para o diácono que deve fazer as suas funções. Todos nós fomos chamados, no nosso chamado temos essa função diaconal, né? Todos nós precisamos ser diáconos. 2.2 A origem dos diáconos. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos no Novo Testamento. Então, o diaconato tem a sua origem entre essas palavras, né, entre problema, reivindicação, né, e bênção, né? Então, nós vamos ver essas questões, né? Nós vamos ver essas questões. A gente observa que justamente na hora da bênção é que surge o problema, né? Vamos ver. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém, né? Então, quando foi isso? Desde a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, a partir do discurso de Pedro, né, nós vemos que a igreja teve um crescimento sobrenatural, né? A Bíblia diz que a partir daquele discurso, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor, né? Eram homens que estavam escondidos, eram homens que estavam sendo perseguidos, mas aí eles receberam a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e não temeram mais pelas suas próprias vidas. Começaram a evidenciar o Evangelho, a pregar o Evangelho, né? E a partir daí houve essa explosão de crescimento na igreja, né? E outra coisa que corroborou muito para que esse crescimento fosse tão sobrenatural, tão espantoso, foi a perseguição, né? A perseguição, ela colaborou muito para que esse crescimento fosse mais e mais evidenciado. A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega, né? Vimos isso lá em Atos, capítulo 6, o versículo 1. Esse era o problema. Olha o que diz. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, né? Ou seja, na repartição, né? Na repartição dos suprimentos que a igreja abençoava. Então, esse era o problema, era uma queixa, né? Os gregos estavam se queixando que as suas viúvas não estavam sendo assistidas, né? Ele diz assim: a reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelos que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram sua assistência, né? Olha o que diz Atos 6:1, diz: houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, né? Então, a gente já observa aqui que os diáconos eles foram instituídos, mas em um momento de crise, né? Em um momento de crescimento e de crise causada por esse crescimento, né? Porque começou a haver essa queixa, né?
E os diáconos ali, eles foram... Irmãos, é por isso que era preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque olha onde foi que aconteceu a instituição do diaconato. No meio de uma tempestade, no meio de um problema que poderia até comprometer o crescimento da igreja, né? Então, no meio dessa tempestade, foi instituído os diáconos. Por isso, eles precisavam ser homens cheios do Espírito Santo, de moral ilibada, de boa reputação, né? E cheio de espírito de sabedoria, né? Então, para resolver essas questões, eles tinham que ter essas aptidões. 2.3. A escolha dos diáconos. Para o impasse, para resolver o impasse, orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social. Foi a decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. Então, esses homens, como já falei, para que pudessem resolver esses problemas, essa questão, eles precisavam ter uma boa reputação, porque eles eram representantes do ministério apostólico, eles iam chegar na casa das pessoas e ter contato com as viúvas, né? E ter contato também com a questão financeira da igreja, né? Então eles precisavam ter uma boa reputação, ser cheio do Espírito Santo para resolver esses problemas, né? Para que o Espírito Santo lhes mostrasse as saídas, o Espírito Santo lhes mostrasse como deveria agir, né? E também ser cheio de sabedoria para resolver questões e problemas. Isso, irmãos, nos últimos dias é essencial para cada crente, que precisa ser cheio do Espírito Santo, ter uma boa reputação e ser cheio de sabedoria de Deus. O objetivo era estimulá-la a resolver a questão reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolveram uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja em Jerusalém. Então, a gente já observa aqui que era algo que o Espírito Santo estava trabalhando na vida desses homens, né? Os diáconos, eles precisavam ser homens de confiança, né? Era lidar com finanças da igreja, era lidar com mulheres viúvas, né? Então era que precisavam ser homens de moral ilibada, cheios do Espírito Santo e que pudessem ser guiados pelo Espírito para resolver esse problema, porque problema, irmão, em igreja sempre vai ter, né? Sempre vai haver problema. Por isso, é preciso ser cheio do Espírito Santo para resolver problemas, mas tem que ser cheio, como já falei, todo o tempo, né? Na vida, ele não pode dizer assim, eu sou cheio do Espírito Santo somente quando está com o microfone na mão, né? Pulando ali, pregando, falando em língua estranha. E passou ali, acabou. Ser cheio do Espírito Santo é simplesmente vida cotidiana no altar, né? Se for apenas de púlpito, isso não é ser cheio, é fogo de palha, né? Então, meus queridos irmãos, nós vamos parar por aqui nesse vídeo e no próximo vídeo, nós vamos terminar no terceiro tópico da nossa lição.